Olá, você que assiste os nossos vídeos do canal Mensagem Bíblica, boa noite. Seja você muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui junto com a gente. Pois é, nesse vídeo eu vou contar para você a história de um homem que existiu lá nos anos da antiguidade, nas terras de Canaã, chamado Jacó. Jacó era um homem muito obediente e temente a Deus. E Deus mudou seu nome de Jacó para Israel. Jacó, ou Israel, tinha 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Entre eles tinha um que chamava José, que Jacó paparicava muito por ser filho de sua velhice. E com isso os outros irmãos passou a ciumar de José e o ciúme foi agravando, que chegou a ponto de até eles não falar pacificamente mais com José. Os irmãos pastoreavam as ovelhas em um lugar distante e Jacó mandou seu filho José ir levar mantimento e ver como é que os irmãos estavam passando. Sucedeu que os irmãos deu na teia de matar José. E então, quando José acabou de chegar, de longe eles viram José. Aí criaram essa ideia de matar José. E então, quando José aproximou, pegaram José para matar, queria por tudo matar José, mas um dos irmãos que chamava Rubens não deixou e falou que não matasse o garoto não, porque eles eram irmãos, era sangue do mesmo sangue, que jogasse ele dentro de uma cisterna. A intenção de Rubens era depois devolver o garoto para o pai. Mas aí sucedeu que quando ele foi na cisterna, para tirar o garoto da cisterna e enviar de volta para o pai, foi tarde demais, porque os irmãos tinham tirado José da cisterna e vendido para uns mercadores ismaelitas que iam para o Egito e ia passando por lá, então eles tiraram José da cisterna e venderam para esses ismaelitas. Eles disseram, falaram um para o outro, o que nós ganhamos matar o nosso irmão? Aí resolveram então vender ele para esses ismaelitas. Sucedeu que José, lá no Egito, foi vendido para um oficial do rei Faraó, por nome Putifar. Putifar era um homem muito rico. José era um escravo que sabia ler e escrever. Então Putifar pegou tudo que ele tinha e botou na mão de José. Pegou a certa confiança que entregou tudo que tinha para José. E então José que dominava tudo que ele tinha. Putifar só sabia do que comia e bebia. O resto, tudo era José que agia, que resolvia tudo. Sucedeu que José, 17 anos de idade, um rapaz viçoso, bonitão, a mulher de Putifar, uma safada sem vergonha, interessou em José e queria deitar com ele. Mas José, apesar de ser um garoto ainda muito novo, era muito ajuizado e muito temente a Deus. Aí ele recusou aquela parada, não quis. E a safada, então, contou para Putifar, o marido dela, que o escravo hebreu que ele tinha comprado tinha faltado com respeito com ela. Putifar ficou muito nervoso com essa história. Mandou dar uma surra em José e prender. E José tinha o dom de interpretar sonho. Sucedeu que o rei Faraó, certa noite, teve 2 sonhos. 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas.
e 7 espigas de milho seca pelo vento oriental, devorando 7 espigas cheias e boas. E os magos dele, os sábios dele, não teve um que conseguiu interpretar aquele sonho. Então falaram para ele que lá na prisão tinha um moço hebreu que interpretava sonho. Então o faraó mandou chamar José. E acaba daí que José foi levado à presença do rei faraó e interpretou o sonho dele. O faraó contou o sonho e ele interpretou dizendo que as 7 vacas gordas seria 7 anos de muita fartura no Egito, e as 7 vacas magras seria 7 anos de uma dura fome em toda a terra do Egito. E as 7 espigas de milho seca, devorando as 7 espigas cheias e boas, significaria o mesmo sonho, que Deus tinha duplicado o sonho, porque o caos era muito grave, a fome ia ser uma fome muito pesada. E aconselhou o rei faraó para ele constituir uma pessoa sábia para ser governador do Egito, para comprar todos os mantimentos nos 7 anos de fartura, para suprir os 7 anos de fome. Mas acaba daí que o rei faraó constituiu o próprio José como governador do Egito. Então, o escravo vendido pelos irmãos passou então a ser o segundo homem mais poderoso de todo o território do Egito. Faraó só era mais do que ele, só apenas no trono. Faraó deu todos os poderes para José. Então José mandava e não pedia no Egito. E logo, imediato, veio então os 7 anos de fartura. José comprou os mantimentos de todas as cidades do Egito, e em cada cidade depositou o mantimento de seu município. E em seguida veio 7 anos de fome. E sucedeu que essa fome atingiu também as terras de Canaã. E então Jacó mandou os filhos e no Egito comprar mantimento. E sucedeu que, chegando no Egito, José conheceu os irmãos, mas os irmãos não conheceram ele. Então José vendeu para eles o mantimento e mandou colocar em cada saco o pacotinho de dinheiro deles. Quando eles chegaram de volta em casa, que despejaram os mantimentos no chão, olha o dinheiro de cada um na boca de cada saco. Bom, e José exigiu que da segunda vez que eles fossem comprar mantimento, que levasse o irmão mais novo deles. E pegou um dos irmãos e prendeu como garantia, porque José tinha acusado eles também de espião, que tinha ido espiar o Egito, as terras do Egito. Só que ele sabia que aqueles cidadãos eram irmão dele, era apenas uma estratégia que ele tinha inventado. Bom, aí o mantimento acabou e Jacó mandou que eles fossem no Egito comprar mais mantimento. Mas ele falou para o pai que só iria se levasse o irmão mais novo, que chamava Benjamim, que o poderoso lá do Egito, o homem lá do Egito, tinha falado que eles tinham que levar o irmão mais novo, senão eles não via a face dele. E aí Jacó não queria, mas acabou concordando, porque a fome era muito, precisava de comprar mais mantimento. Aí eles pegaram o irmão mais novo, Benjamim, e foram para o Egito de novo, segunda vez. Aí chegou no Egito, foi aí então que José deu os conhecimentos que ele era aquele rapaz
de 17 anos, o irmão de 17 anos, que eles tinham vendido para os mercadores do Egito, enfim. Aí eles tiveram até um certo receio de José às vezes querer vingar deles, mas José disse que não, que aquilo foi uma coisa por Deus, para que ele fosse para o Egito, para livrar eles da fome. Bom, então José tinha todo o apoio de Faraó. Faraó forneceu a carruagem para ele mandar buscar o pai nas terras de Canaã, com a família e tudo que tinha. Então os irmãos já voltou com a carruagem para levar o pai para o Egito. E então José, com a família e tudo que tinha, foi para o Egito. Quando Jacó foi para o Egito, ele estava com 130 anos, viveu 17 anos no Egito. E antes de morrer, ele abençoou os 12 filhos e pediu que quando morresse, ele queria ser enterrado nas terras de Canaã, lá onde os pais dele tinham sido enterrados. E uma das mulheres dele, que Jacó tinha duas mulheres, todas duas irmãs, uma chamava Lia e a outra chamava Raquel. Essa é uma outra história muito comprida. Quando Jacó era jovem, foi para Padan-Aram, trabalhou 17 anos em troca dessas duas moças, irmãs. Então Lia tinha falecido e tinha sido enterrado também lá junto com os pais dele. E que ele queria ser enterrado lá também. Jacó então faleceu. Faraó forneceu a carruagem e José prometeu e cumpriu que levaria ele. Então José mandou embalsamar o corpo dele e levaram ele com os irmãos, levaram o pai para Canaã e lá sepultou Jacó aonde o pai e a mulher Lia dele estava sepultada. Bom, essa é uma das pequenas histórias de Jacó, ou Israel, que Deus mudou o nome dele para Israel. E essa então é uma das pequenas histórias dele. E a você, muito obrigado por nos assistir. Que Deus abençoe você, sua casa, e que abençoe nós tudo também. E até o próximo vídeo. Tchau. Até lá.